cujo título é 10 acusações contra a Igreja Moderna. Livro escrito por um pastor chamado Paul Washer, nos Estados Unidos. Quarta acusação que ele apresenta no livro, que para mim é uma das mais importantes, ele afirma que a Igreja Moderna desconhece o Evangelho de Cristo. Acusação forte, que a gente, ao ler, se pergunta, será? Será que a Igreja Moderna de fato desconhece e ignora o Evangelho de Cristo? Até que ponto, de fato, essa acusação está respaldada? O pastor lá americano usa os problemas da Igreja Moderna no contexto americano para explicar a acusação dele. Mas depois que eu li isso, irmãos, eu me perguntei o seguinte: será que essa mesma acusação cabe na Igreja do Brasil? A Igreja do Brasil conhece o Evangelho de Cristo? A Igreja do Brasil entende, quando canta os termos do Evangelho? Como é que anda o nosso nível de compreensão da mensagem da Boa Nova do Evangelho de Jesus? Se a gente fizesse alguns testes no Brasil, irmãos, a gente chegaria talvez à mesma conclusão do pastor Paul Washer. Se nós saíssemos por aí perguntando para as igrejas do Brasil e para os crentes do Brasil o que eles pensam do Evangelho, eu penso que a gente não se surpreenderia se descobríssemos inúmeras definições diferentes e contraditórias entre si com relação ao Evangelho. E olha, eu não estou falando, irmãos, só de igrejas neopentecostais, não. Estou falando de igrejas históricas, tradicionais, de gente que já vive a vida da igreja por muito tempo. Eu não me surpreenderia se eu percebesse que ainda há muita incompreensão entre nós acerca do que é o Evangelho. Eu até acho, irmãos, que em geral, o crente médio das igrejas do Brasil se comporta como aquele torcedor de clube de futebol. Essa é uma boa noite para falar disso, né? Aquele sujeito que torce para o Botafogo, para o Flamengo, para o Vasco, para o Fluminense. Fluminense eu deixei por último, você viu, né? E ele torce, mas ele não sabe a escalação do time, não sabe a posição do time na tabela, não sabe nem quando o time joga, mas ele torce. É só para ele ficar de bem com a cultura futebolística do Brasil. Mal comparando, irmãos, há crentes na igreja, há crentes entre nós, a média da compreensão do Evangelho está nesse nível. Ele talvez tenha muito pouco compreensão do que é o Evangelho. Mas ele adere, ele participa, ele se envolve, porque afinal, ele não quer ficar mal com a cultura evangélica crescente no Brasil. Eu penso, irmãos, que nos últimos anos a igreja vem, de uma certa maneira, sendo levada a acreditar que nós não precisamos mais do Evangelho. Isso é uma coisa que me irrita, que me deixa indignado. É quando eu vejo alguma manifestação no nosso meio que pode dar a entender, no menor grau possível, que o Evangelho é só o primeiro passo. Que o Evangelho é algo que a gente resolve em 10 minutos. Que há coisas mais importantes, além do Evangelho. Não, o Evangelho é uma coisa básica, quase que desnecessária. A gente até criou a linguagem da pregação evangelística. Como se o Evangelho só precisasse ser pregado para quem ainda não o conhece. Amados, eu estou aqui essa noite para dizer o contrário de tudo isso.
a igreja precisa do evangelho, e quanto mais do evangelho ela tiver, mais saudável, mais viva, mais verdadeira, mais bíblica é essa igreja. Nós jamais deveríamos prescindir do evangelho. Não há nada que precisamos saber mais do que o evangelho. Não há nada que nos interesse mais do que o evangelho. Eu não quero saber de nada mais a não ser de Cristo e este crucificado. Não há nada que seja mais importante para a agenda da igreja do que o evangelho. Amados, o evangelho devia ser para a gente como aquele disco arranhado. Eu era criança e tinha uma vitrola na minha casa. Às vezes quando o papai ouvia umas músicas lá, que eu não gostava muito, e era mais desagradável quando arranhava o disco, porque ficava o quê? Voltando a música. Né? E voltava, e voltava. Pai, muda essa estação. Mas o evangelho tem que ser esse disco arranhado, no bom sentido. Devemos estar frequentemente ouvindo e sendo impactados por ele. Amado, se você acha que a pregação do evangelho já não lhe interessa mais, eu temo pelo bem-estar da sua alma. Precisamos do evangelho o tempo todo, e é por isso que a gente faz a ceia, irmão. A ceia é se apropriar dos elementos do evangelho, de maneira que o evangelho fala até aos nossos sentidos. Comemos do pão, bebemos do cálice, e essa é uma agenda que deve ser reproduzida frequentemente na vida da igreja, para a gente lembrar que a nossa salvação vem tão somente por causa do que Deus fez por nós através do seu Filho. Hoje então, eu quero responder essa pergunta. Já se é tão importante entender o evangelho, e já que, de fato, é quase que evidente para a gente que a igreja está se distanciando desse evangelho, a pergunta que não quer calar é: o que é o evangelho então? O que é o evangelho? Todo mundo está aqui lembrando na cabeça de que o evangelho é a boa nova, não é? A boa nova que vem dos céus para a gente. E eu queria tentar resumir de maneira bem didática e bem clara e bem direta essa noite, com base no que a gente leu lá em Romanos, e fazer duas afirmações que talvez nos ajudem a entender, sintetizar, e isso nos preparar também para o memorial da ceia dessa noite. Primeira afirmação que eu faço é que o evangelho não começa com a gente, não começa com os nossos problemas, não começa com as nossas necessidades. O evangelho não é dizer que está tudo bem com a gente, não é dizer que Jesus quer ser o nosso amigo, não é dizer que Deus é amor, não é dizer que precisamos de uma reforma moral. O evangelho não é nada disso, embora ele inclua alguns desses elementos. É bom que se diga que qualquer versão do evangelho que não englobe dois elementos centrais que a gente vai ver essa noite, não tem o direito de ser chamado de evangelho. Primeira coisa então que eu quero afirmar é que o evangelho começa com a natureza de Deus, o estado da humanidade e sua rebelião para com Deus. Amados, antes de tudo a gente tem que entender, como foi cantado já essa noite, que sem o evangelho a gente está completamente perdido. Não tem a menor chance de solução para a gente. Isso aparece no texto de Romanos, especialmente nos versos 19 e 20. Veja aí como é que o apóstolo coloca isso para a gente. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei
vem o pleno conhecimento do pecado. Primeiro, o Evangelho trata do nosso problema mais central. E o seu problema mais central não é a sua conta bancária, não é a roupa nova que você passa a comprar, não é o carro novo, não é absolutamente nada que diz respeito a bens materiais ou coisas parecidas. O Evangelho trata, irmãos, do maior problema que temos para enfrentar nessa vida. E eu e você conhecemos bem de perto esse problema. Trata-se daquele vazio que carregamos dentro da gente, daquele algo que nos faz sentir sempre desconfortáveis, algo que nos faz sentir como fora do lugar, como sujos, como gente que em algum momento da nossa vida se pergunta: o que a gente está fazendo aqui? Para onde a gente vai? Qual é o sentido da vida? A Escritura diz que o homem não tem paz, os ímpios não têm paz, porque eles estão em rebelião para com Deus. Ponto central é que os homens jamais encontrarão satisfação plena nessa vida, enquanto não forem reconciliados com Deus. O ponto central é que não se trata de uma mensagem que diz para a gente que a gente está bem. Nós não estamos bem. Nós não só sentimos culpa, nós somos culpados. Nós não só enfrentamos conflitos dentro da gente, a gente está em conflito. Nós não só entendemos que somos transgressores, nós somos transgressores, somos rebeldes, não vivemos de acordo com a lei que o Criador estabeleceu para nós. Todos pecaram, diz a Escritura, e destituídos estão da glória de Deus. Se você, amado, dar uma olhada nos versos anteriores aí do capítulo 3, do verso 11 até o verso 18, o apóstolo Paulo faz uma descrição do nosso estado diante de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E veja o verso 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a descrição da humanidade sem Deus. E todos nós, sem exceção, estamos descritos aqui como gente ímpia. Natureza da nossa rebelião é tão grave, irmãos, que somos incapazes de mudar essa realidade. Esses dias eu estava dirigindo o carro, e o Lucas estava comigo no carro, e ele aprendeu agora a discernir os semáforos. Verde, amarelo e vermelho. E eu passei numa rua e o sinal estava vermelho e eu avancei o sinal. Confesso o meu pecado, irmão. O Lucas logo na hora que viu falou assim: papai, o senhor avançou o sinal. E aí eu fiz teologia com ele, né? Teologizei. Meu filho, todos nós avançamos o sinal vermelho. Todos nós quebramos a lei de Deus. Todos nós somos injustos, sujos, ímpios diante dele. É claro que eu aproveitei o ensejo, né, irmão? Mas a ilustração serve. Todos nós avançamos o sinal vermelho. E quem ainda não enxergou isso sobre si mesmo, não está pronto para o Evangelho. O Evangelho tem muito para dizer para quem sabe que avançou o sinal. Para quem sabe que quebrou as leis. Para quem sabe que tem dentro de si, no seu coração, motivações impuras. Para quem sabe que é pecador com P maiúsculo e que não tem desculpas para o pecado cometido contra Deus. E isso é pior, é contra Deus. Sabe o que Deus exige como pena do pecado? A morte. Salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, essa morrerá.
O Deus Santo não pode simplesmente olhar para o nosso pecado e ignorar a exigência que a santidade dele faz quanto ao nosso pecado. O Evangelho começa lembrando para a gente que nós somos objetos da ira desse Deus. Nós somos objetos da ira dele contra a nossa injustiça. E eu não sei, irmãos, não sei até que ponto alguns de nós entendem isso da maneira bíblica. Se eu pergunto para a pessoa, você foi salvo do quê? Deus te salvou do quê? Aí ele diz assim, olha, Deus me salvou do meu pecado. E para aí. Se a resposta está certa, tá, em termos gerais ela está certa. Mas em termos específicos e bíblicos não. Porque Deus nos salvou do nosso pecado apenas. Ele nos salvou da sua ira contra o nosso pecado. Deus salva o pecador dele mesmo. Porque a lei dele exige que pecadores que pecam sejam mortos, eternamente mortos. Deus salvou a gente da ira que ele tem contra nós enquanto pecadores. Isso coloca para a gente um dilema, irmãos. Como é que Deus, que é verdadeiramente justo, e todos os homens que são verdadeiramente ímpios, podem ter reconciliação? Como é que Deus, que é verdadeiramente justo, e todos os homens que são verdadeiramente ímpios, como é que Deus pode ser justo sem que ele condene também o ímpio? O dilema que se coloca no Evangelho é este. Por um lado há um Deus justo, santo, que exige condenação ao ímpio. E por outro lado, há um ímpio que não pode ser absolvido a despeito da justiça de Deus. Que não pode ser absolvido sem que Deus continue sendo justo. Isso me leva à segunda afirmação sobre o Evangelho. O Evangelho é a grande resposta de Deus para esse dilema. Por isso que Paulo chama o Evangelho de a sabedoria de Deus, irmãos. Porque no Evangelho, Deus justifica o ímpio. Isso provém dele. O Evangelho é a resposta dele para esse dilema. Nós cremos nessa resposta. E você jamais encontrará algo parecido com isso em qualquer outra religião que você possa imaginar. Você não vai encontrar isso no budismo, no hinduísmo, no islamismo, qualquer outro ismo que você possa acreditar aí e pensar. Resposta para esse dilema só se dá plenamente de verdade no Evangelho. E a resposta pode ser resumida com essa frase: Deus justifica o ímpio. E para a gente entender, irmãos, esse coração do Evangelho, nós temos que primeiro entender a expressão justificar. E por aí a gente já começa por uma questão que talvez para muita gente não seja entendida da maneira correta. Paulo, no texto que a gente leu, fala muitas vezes dessa expressão. Eu vou citar algumas delas. Verso 20. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Verso 28.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Primeiro vamos perder um tempo falando sobre esse termo, justificar. Esse termo, irmãos, é um termo extraído do vocabulário dos tribunais. Ele é o contrário de condenar. Há dois textos em que isso aparece de maneira contrária. Por exemplo, Romanos 5, 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 8 e 1. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Palavra justificação e condenação são antônimos entre si. Antônimos que representam ideias contrárias. O termo justificar significa basicamente, irmãos, declarar o estado de alguém diante da lei. Declarar que a pessoa é judicialmente inocente. Declarar inocência. Você talvez tenha aqui a memória de alguns filmes que você tenha assistido, de tribunais. Eu gosto muito desses filmes de tribunal. Juiz, advogado, esses filmes são muito interessantes para mim sempre. Tem aquele momento em que o juiz pega o martelo e dá o veredito. E ele faz duas coisas possíveis quando o processo é criminal, por exemplo. Ele declara o réu inocente ou declara o réu culpado. Esse ato de declarar o réu inocente é justificar alguém. Você sabe que essa declaração do juiz não inclui mudança de caráter. Ele declara sem que essa declaração produza efeitos dentro de quem está sendo justificado. É uma declaração de fora. Além disso, essa declaração de uma pessoa justificada não altera internamente nada nela, mas a torna inocente perante a lei. O que Deus faz no Evangelho, irmãos, é que Deus declara, afirma enquanto juiz, inocência. Isso acontece fora da pessoa, não há mudança de caráter nela, e acontece de uma vez por todas, é instantâneo, não é um processo. O juiz, quando declara o réu inocente, não faz isso de maneira processual. Olha, você está sendo inocente. Não, ele declara. A declaração de inocência é de uma vez por todas. E ninguém deve deixar de entender que é isso que está sendo dito com a palavra justificado. Há uma declaração sendo feita pelo próprio Deus acerca daquela pessoa. Mas eu sei que muita gente se decepciona quando tem um problema na justiça, especialmente no Brasil, que a justiça demora milênios para acontecer, né? Você tem que ficar lá esperando. E aí quando você vai lá no juiz, ele resolve tudo rapidinho, né? Mas foi tão rápido, ele fez tudo tão rápido. Porque é para lembrar isso. É uma declaração instantânea, que declara a inocência, sem que haja mudança de caráter naquela pessoa ainda. No Evangelho, Deus está justificando o ímpio. E com base em que ele justifica o ímpio? Essa é a segunda coisa que a gente tem que entender sobre o centro do Evangelho. A base da justificação do ímpio são os méritos de Cristo. Por isso Paulo está o tempo todo lembrando para a gente, no texto, a pessoa e a obra de Jesus.
Volta lá para Romanos 3. Ninguém vai ser justificado diante dele por obras da lei. E ele vai, a partir do verso 21. A justiça de Deus vem mediante Jesus Cristo. Verso 24. Mediante a redenção que há em Cristo. Verso 25. Mediante o seu sangue como propiciação. Verso 28. Justificado pela fé. E aqui está incluído sempre a ideia de que Deus declara o homem ímpio inocente com base nos méritos de Cristo. Irmãos, a única base para a nossa justificação é o que Cristo fez em nosso lugar. De maneira que não há espaço no Evangelho para nós construirmos esperança de salvação eterna, acreditando em nossa religiosidade, em nossas boas obras, na nossa performance, nos nossos méritos e naquilo que temos para oferecer a Deus. O Evangelho diz que o ímpio só é declarado inocente com base nos méritos do Senhor Jesus Cristo. De maneira que todo pecador se aproxima do Evangelho com as mãos vazias, porque ele não tem nada para oferecer. Não tem nada para oferecer. Tudo que ele tem é impiedade, é vileza, é maldade, é uma contaminação e um coração corrupto. A base é a morte dele, irmãos, a morte de Cristo. Olhamos para o que ele fez no Calvário e entendemos que foi na cruz. Foi na cruz onde um dia nós vimos nosso pecado sendo castigado nele. Ele bebe o cálice, nós cantamos essa noite. Sabe que cálice é aquele? O cálice da ira de Deus contra nós. Não foram os homens maus que tiraram a vida de Cristo. Não é um exemplo de amor o que temos no Calvário. O que temos lá é ele bebendo completamente o cálice da ira de Deus contra pecadores ímpios. O que temos lá é o pai dando as costas para o filho. Alguém me perguntou isso esses dias. Pastor, na cruz do Calvário, o pai se voltou para o filho de verdade, de fato, consumadamente? Falei, irmão, você ainda não entendeu isso. É óbvio que sim. Porque naquele momento, diz a Escritura, o filho se fez pecado por nós. Se fez pecado por nós. Para que nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Base da nossa justificação é a morte dele, mas é também a obediência perfeita, a justiça perfeita que ele obteve. Jesus, amados, é o justo, aquele que é sempre reto em todos os seus caminhos, que sempre agradou ao Pai, que sempre foi justo. Nós essa noite cantamos cânticos que parece dar a entender que foi o Pai que sofreu na cruz. Não, quem sofreu lá foi o Filho. E ele não só sofreu em nosso lugar, como também obteve a justiça que nós somos incapazes de obter. Não havia dolo, não havia pecado, não havia mancha e defeito algum nele. Deus declara o ímpio justificado com base nos méritos de Cristo. E ele faz isso, irmãos, usando uma expressão do Novo Testamento que é muito importante da gente entender. Imputando a justiça de Cristo na conta
do ímpio e imputando o pecado do ímpio na conta do seu filho. Quem aqui está com a conta vermelha no banco? Não precisa abrir o coração não, meu irmão. Eu sei que todos nós estamos aí tentando guardar o almoço para poder jantar. Imagina que você tivesse alguém que ligasse para você e falasse assim, eu imputei lá um valor na sua conta. O termo bíblico para imputar significa exatamente isso, irmãos. A ideia é acreditar na conta de alguém algo que não lhe pertence. Deus então declara justificados, inocentes, todos os nossos pecados, porque transfere para a nossa vida a justiça de Cristo. E acredita na conta do Filho os nossos pecados. A justiça continua sendo de Cristo, mas agora ela passa a ser nossa por imputação. E Ele que não cometeu pecado, se faz pecado por nós. É como se nós nunca tivéssemos pecado? Não, é mais do que isso. É como se nós tivéssemos sempre guardado a lei de Deus. É como se nós ouvíssemos mais do que aquela mulher ouviu. Você lembra que a mulher foi pega em pecado, em flagrante adultério? Jesus falou para ela o quê? Vai e não peques mais. O Evangelho diz algo ainda mais sublime do que isso. O Evangelho diz, você está inocentado. Você é inocente. Eu declaro você justificado com base naquilo que o meu filho fez no Calvário no seu lugar. Eu, como juiz, declaro que você não tem mais culpa alguma diante da lei. Declaro que você está livre da condenação que a minha ira exige contra o pecado. A tua justificação não é tua justiça, é a justiça do meu filho, que passa a ser tua, porque eu imputei ela sobre você. Como é que o pecador se apropria disso? Lemos aí em Romanos o tempo todo que ele fala que isso é feito pela fé. A justificação é adquirida por meio da fé. E amados, deixa eu aqui terminar lembrando que essa palavrinha fé para a gente tem um significado profundamente importante. Porque se por um lado Deus declara com base nos méritos de Cristo o ímpio como justificado, por outro lado o Evangelho também estabelece que há apenas uma maneira do ímpio receber essa justificação. Isso se faz por meio da fé. Algo que também os pecadores recebem, porque a fé também é dom de Deus. Mas a fé aqui é a lembrança de que nós passamos a confiar na suficiência da obra salvadora de Cristo, como a única base da nossa justificação. Nós passamos a entender que não fizemos absolutamente nada para sermos aceitáveis a Deus, e só somos aceitáveis a Ele por intermédio da obra vicária do Senhor Jesus, e nos apropriamos disso pela fé. Daqui a pouco você vai comer o pão e beber o cálice da ceia do Senhor. O comer e o beber representam para a gente a fé nessa noite. Porque a fé se apropria
daquilo que o Evangelho oferece. Mas lembre, o que alimenta não é o ato de comer, é o alimento. Da mesma maneira, o que nos justifica não é a fé, é a justiça de Cristo, que nós nos apropriamos pela fé. De maneira que não somos salvos por causa da fé, somos salvos por causa de Cristo. E nos apropriamos do que Ele fez por meio da fé. Comer, então, é necessário para fortalecer o corpo, da mesma maneira que a fé é necessária para quem se apropria da justiça de Cristo. E aqui, amados, eu quero dizer uma coisa, é a fé e apenas a fé. Não é a fé, mas a eleição, não é a fé, mas as boas obras, não é a fé, mas os sentimentos, não é a fé, mas acertar a vida, não é a fé, mais tristeza pelo pecado, não é a fé, mais choro e lágrima, é a fé, e apenas a fé. E não importa o tamanho dessa fé, irmãos, a fé pequena e a fé grande se apropria da justiça de Cristo oferecida no Evangelho, se apropria da declaração que o Evangelho faz sobre o ímpio que é justificado por meio de Jesus, e se vê completamente livre